segurança é visto conversando intensamente com alguém ou algo que claramente não estava ali. E se isso não fosse assustador o suficiente, seu colega perguntou com quem ele estava falando, e ele respondeu, com a senhorita Abigail, que está procurando pelo Sr. Griffin. Quando questionado, você tem certeza? Ele confirmou, sim, senhor, estou falando com uma senhora chamada Miss Abigail. Ela disse que está procurando o Sr. Griffin, mas adivinhe? Ela faleceu há 2 anos. O colega ainda insistiu, você está dizendo que ela está morta há 2 anos? Enquanto dirigia pelo histórico campo de batalha de Gettysburg, um dos lugares mais assombrados da América, Greg Ellin capturou imagens arrepiantes de aparições fantasmagóricas correndo pela estrada. Gettysburg, famoso pelo massacre brutal de 1863 durante a Batalha da Guerra Civil, que resultou na perda de até 51.000 soldados e 5.000 cavalos em um conflito sangrento de 3 dias, parece ainda guardar os espíritos dos caídos. Figuras assustadoras, fugazes e transparentes, deixaram Greg e sua família se perguntando se estavam testemunhando os ecos de uma história ainda viva e assombrando o local. Em outro incidente estranho, uma mulher foi parada por um policial por excesso de velocidade. Ela estava prestes a receber uma multa, quando o policial, ao verificar os dados do carro, descobriu algo surpreendente. O registro expirou, e quando o policial se virou para perguntar à motorista sobre isso, ela desapareceu. Sim, ela simplesmente sumiu, sem deixar nenhum vestígio. O policial, atônito, ainda tentou vasculhar a área, mas não havia sinal dela. Era como se ela tivesse desaparecido no ar rarefeito. O estranho e repentino desaparecimento deixou todos em choque, aconteceu tão rápido que o policial ficou completamente desorientado, incapaz de explicar o que acabará de acontecer. Sem dúvida, foi um momento aterrorizante. Em um parque tranquilo, os policiais vivenciaram algo tão desconcertante que tudo o que puderam fazer foi ficar parados e assistir. O supino estava sendo usado por, e bem, o que exatamente, ninguém sabia, e até hoje as pessoas discutem sobre isso. Em um dia, uma pessoa chegou cedo para assistir a uma aula de spinning, já que não havia ninguém lá. Mas ao entrar, percebeu que não estava sozinha. O ciclo continuava girando, e ninguém estava visível. Em outro incidente, a polícia local foi informada sobre invasores em um cemitério e foi investigar. Mas, ao se aproximarem, foram recebidos com algo muito mais aterrorizante, gritos desesperadores que preenchiam o ar, mas sem que ninguém fosse visto. Tudo o que os policiais puderam fazer foi correr para salvar suas vidas. Ouvir tais gritos de pesadelo vindos do cemitério parecia ser a única escolha racional. Preste atenção nisso, um homem usou uma Spirit Box para tentar se comunicar com alguém do outro lado e acabou descobrindo algo surpreendente. A voz o levou até um cemitério e mencionou 2 nomes, Tyler e Eugene. Oi, Tyler, sua lápide está ali, ele disse, apontando para o norte. E além disso, a voz mencionou que ele poderia ser um espírito das trevas. Espírito das trevas, este é um solo sagrado, ela disse. Após mais algumas instruções, ele chegou a uma lápide e, adivinhem só, ela pertencia a... Bem, esse cara teve mais coragem do que muitos de nós, isso é certo. Mas Tyler parecia estar tramando algo. Presença fantasmagórica detectada. Em outra situação, uma mulher estava tirando uma selfie quando ouviu uma movimentação do lado de fora, seguida de gritos. Quando 2 policiais correram para investigar, descobriram que o andar de cima estava cheio de fumaça, como se algo sobrenatural estivesse lá. A presença parecia ter se instalado ali, e os ruídos vindos de dentro eram absolutamente aterrorizantes. Em determinado momento, parecia que o policial estava tentando realizar algum tipo de ritual dentro daquele lugar, mas nada pôde ser esclarecido. Não houve nenhuma perturbação comum, e o que encontraram lá dentro ainda permanece um mistério. Durante uma patrulha tarde da noite, um policial avistou um carro misterioso abandonado na beira da estrada. Ele achou estranho, então decidiu verificar. Achava ter visto alguém sentado no carro, mas ao abrir a porta, não havia ninguém lá. Tem alguém no carro? Juro que vi alguém. Pensando que fosse algo sem importância, ele foi embora. Mais tarde, ao revisar a filmagem da câmera corporal, ele congelou.
Uma mão pálida estava claramente pressionada contra o para-brisa, deixando uma marca fantasmagórica. O policial não conseguiu explicar o que havia acabado de ver. Em outra situação, enquanto explorava um prédio abandonado, um homem chamado Chris ouviu um barulho estranho vindo de um dos quartos. No meio da sala, ele viu uma figura negra e sombria se movendo. Mas, à medida que se aproximava para investigar melhor, a sala estava vazia, como se a figura nunca tivesse estado ali. Ela simplesmente desapareceu. Chris então explorou a sala inteira, de cima a baixo, mas a sombra escura nunca mais foi vista. Dois amigos decidiram que seria uma boa ideia fazer algum tipo de ritual enquanto estavam sentados em frente ao espelho. De repente, as luzes se apagaram e um medo arrepiante tomou conta deles, enquanto continuavam fixando os olhos na porta. Parece que, de alguma forma, eles conseguiram o que queriam, porque algo maligno respondeu. Um rosto de pesadelo apareceu na porta do quarto, olhando diretamente para eles. Tudo o que podiam fazer era gritar com todas as forças. Em outra história de terror, a curiosidade de uma garotinha virou puro pavor quando ela abriu as cortinas de seu quarto de hotel e viu uma figura sombria vindo de fora. A figura, escura e imponente, estava passando pelo quarto, enchendo o ar com um medo palpável enquanto se movia. Parecia que ela estava olhando diretamente para eles. A pergunta era: ela estava pensando em dar um passo em direção a eles, ou apenas passando por ali, ignorando-os? A figura nunca mais foi vista, deixando a situação sem uma explicação. Em outro caso, a polícia foi chamada para uma invasão em uma casa, mas, ao chegar, não encontraram nenhum intruso. Em vez disso, eles se depararam com algo muito mais assustador. A casa parecia vazia, mas estranhos ruídos continuavam ecoando pelos corredores. "Você está aí?", perguntou o oficial, revistando a casa minuciosamente. Ao final, ele chegou à conclusão de que o local estava realmente assombrado. A memória daquele lugar assustador, com certeza, ficaria com os policiais para sempre. Em um incidente ainda mais estranho, um pedido de socorro fez a polícia local correr para um local peculiar. Lá, dois palhaços estavam parados, completamente imóveis, na beira da estrada, assustando os motoristas que passavam. Eram tão assustadores que, mesmo quando o carro da polícia chegou, eles mal se moveram um centímetro. Esse encontro com os palhaços foi tão perturbador que levou alguns a acreditar que algo muito mais sinistro poderia estar em jogo. Depois de assistir a esse vídeo, a fobia de palhaços parece ser bem real, pessoal. Em outro vídeo arrepiante de câmera corporal, um policial foi chamado para investigar um pedido de socorro devido a ruídos estranhos vindos de uma casa abandonada. No entanto, o que ele encontrou foi ainda mais aterrador. O local definitivamente exalava vibrações assustadoras. Uma sombra escura apareceu por alguns segundos, apenas para desaparecer logo em seguida. O verdadeiro terror começou depois disso, quando uma risada estranha ecoou pelo ar. O policial, confuso, procurou em volta para encontrar a origem do som, mas não havia ninguém ali, apenas a escuridão perturbadora, acompanhada daquela risada. O que você acha que aconteceu ali? Um demônio? Em uma noite tranquila, um homem começou a ouvir barulhos estranhos vindo de seu quintal. Quando foi verificar, viu algo que o assustou profundamente. Uma figura negra e sombria com chifres e dentes afiados estava tentando empurrar a parede. Parecia um demônio, mas não atacou, apenas ficou ali, olhando fixamente para o homem, como se estivesse esperando por algo. E então, sem fazer barulho, a criatura escorregou de volta para a parede, deixando arranhões que nunca mais desapareceriam. Um cenário verdadeiramente aterrador. Em uma noite misteriosa, uma estranha figura humanoide apareceu do lado de fora da janela da cozinha, com movimentos lentos e não naturais. A criatura começou a subir pela janela, entrando parcialmente na cozinha. Ela parou, verificando tudo ao redor, como se estivesse procurando por algo. Depois de alguns segundos, silenciosamente se retirou e desapareceu na escuridão. O incidente foi registrado em vídeo e, ao assistir a filmagem mais tarde, o dono da casa ficou apavorado com o que havia acontecido. O que a criatura queria e por que saiu tão de repente, ninguém sabe. Em outra história, a polícia de uma cidade da Arábia Saudita se viu cara a cara com algo que não conseguia explicar.
Uma mulher vestida de branco estava parada no meio da estrada, mas ela não parecia ser uma mulher comum. Sua cabeça estava inclinada para a frente, torcida em um ângulo não natural, enquanto o resto de seu corpo parecia torto. Então, para o espanto dos policiais, ela começou a perseguir o carro da polícia, andando para trás como se estivesse brincando com eles, sempre parando e recomeçando. Ela não estava brincando com esse gato de maneira nenhuma. Em um incidente perturbador, uma mulher foi flagrada por uma câmera impedindo que pessoas interrompessem o que parecia ser um ritual demoníaco. Seu comportamento intenso e os avisos criptografados eram assustadores o suficiente, mas a situação tomou um rumo ainda mais drástico. Aqueles que ignoraram os alertas logo se arrependeram de suas ações, pois eventos muito mais sombrios aconteceram logo depois. Esse encontro deixou muitas mais perguntas do que respostas, juntamente com uma persistente sensação de pavor. Em outra situação, um guarda em uma estação de metrô gravou algo que desafiava toda a lógica e explicação. As portas giratórias estavam se abrindo e fechando como se por uma força ou entidade invisível. O guarda, tão assustado, não ousou se aproximar mais. E então outra coisa estranha aconteceu, parecia que as portas do metrô estavam mal assombradas, ganhando vida apenas quando a estação estava vazia, criando uma atmosfera ainda mais assustadora. Em uma noite tranquila, um homem estava sentado quando, de repente, uma mulher assustadora apareceu perto da janela. Ela parecia estranha, quase possuída, e pediu ajuda. "Quem é você?", perguntou o homem, mas ficou desconfortável com a situação. Quando ele recusou, o rosto dela se contorceu com raiva e ela fugiu rapidamente. O homem não conseguiu parar de pensar no que havia acontecido e se perguntou se a mulher era um fantasma que havia possuído o corpo de uma senhora em busca de vingança ou justiça. "O que há de errado com você?" "Levou minha filha", ele pensava, inquieto. Em outro caso, uma fotógrafa estava em uma noite relaxante quando viu algo incomum. Uma figura demoníaca apareceu por alguns segundos, enfiando a cabeça em um canto escuro. Embora o encontro tenha sido breve, o suficiente para assustá-la profundamente. Ela ficou observando, sem entender o que estava acontecendo ou o que a figura queria, e até hoje o mistério permanece. Uma mulher estava desesperada em sua ligação com a polícia, alegando que havia várias pessoas invisíveis dentro de seu carro. Ela apontava para os assentos, mas os policiais não conseguiam ver nada. Ela estava apavorada e insistia que as presenças iriam embora, mas nada parecia afastá-las. O medo dela era palpável, mas, para os oficiais, tudo o que restava era a incerteza de não poder fazer nada em relação a essas pessoas invisíveis. Enquanto isso, em um depósito, uma câmera gravou algo inexplicável, uma boneca que parecia se mover sozinha. Inicialmente, os movimentos eram sutis, quase imperceptíveis, mas logo a boneca deu um impulso à frente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Não havia ninguém ao redor para tocar nela, mas o movimento continuou, desafiando qualquer explicação lógica. O que poderia ter causado isso? A boneca realmente ganhou vida, ou havia uma presença sinistra nas redondezas? Então, pessoal, o que vocês acham dessa história? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber o que vocês fariam numa situação dessas. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo assustador como esse. Até a próxima!